Eu vou ler aqui com os irmãos. Diz assim: não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? É insondável o seu entendimento. Dá força ao cansado, multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansarão, se fatigarão, os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão, não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Quem precisa de receber o renovo de Deus aqui nessa noite? Quem precisa que as suas forças sejam renovadas aqui nessa noite? Eu quero que você curva a tua cabeça, feche teus olhos. Senhor, mais uma vez, Pai, nós estamos aqui diante de Ti. Espírito Santo, o Senhor é dono deste lugar, o Senhor passeia com liberdade neste lugar. E eu quero te pedir, Senhor, que mais uma vez o Senhor venha manifestar-se com poder e grande glória. Senhor, venha passear com liberdade neste lugar. O Senhor que sonda, esquadrinha a mente, o coração. E eu te peço, ó Deus, que o Senhor venha trazer, Senhor, nesta noite, um renovo. Que o Senhor venha trazer nessa noite um renovo físico, mental, espiritual. Que não venhamos sair daqui da mesma forma que nós entramos, mas que possamos sair daqui tocados, revigorados por Ti. Fala, Senhor, que a Tua igreja quer Te ouvir nessa noite. Fala através da minha vida, da minha voz, dos meus lábios. Eis-me aqui, Senhor, e usa-me mais uma vez. Mais uma vez. Mais uma vez, eu estou aqui para ser a Tua voz neste lugar. É em nome de Jesus. Tira todo o meu eu, tira todo o meu ego. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Quero falar um pouco sobre o cansaço. O que é o cansaço? O cansaço, ele pode ser discernido como um cansaço físico, mental. Ele é um esgotamento, é uma sensação de esgotamento físico ou mental, geralmente decorrido de esforços intensos, falta de sono, estresse, má alimentação. O cansaço não é uma doença, mas é um sintoma de que o corpo precisa de repouso. Pode ser passageiro, pode ser aliviado com descanso, ou pode ser crônico também, sinalizando sérios problemas. O profeta, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as tuas forças. Jesus, ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quais são os gatilhos para o cansaço? O que provoca o cansaço? O que provoca o cansaço físico? O que provoca o cansaço mental? O que provoca o cansaço espiritual? Tudo tem o seu gatilho, aquilo que provoca, aquilo que desperta isso, né? O cansaço físico é quando nós nos expomos a um determinado esforço excessivo, além das nossas forças. Ali você está ali estressando o corpo, você está ali dormindo tarde, o mau sono, e você não está administrando, levanta cedo, chega tarde,
vai além daquilo que você pode fazer. Não, eu posso, eu aguento, eu vou, e vai, e você vai indo, e chega uma hora que você fala, estou cansado. Você vai se dar conta quando você chega na sua casa, senta no sofá, você começa a conversar com alguém, de repente já era. Você já não sabe nem o que você está falando, já não sabe nem o que você estava, enfim. E às vezes você começa a falar bobeira, eu sou assim. Às vezes eu estou em casa, começo a conversar com a minha esposa, de repente ela está ali dando gargalhada, rindo, e aí quando eu vou ver, eu falei uma bobeira. Falei uma bobeira, porque ela está falando, você vai, amanhã você vai em tal lugar? Eu falei, a coca está lá na geladeira. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E aí de repente ela está lá rindo de mim, estava lá, e falei bobeira, eu estou cansado, não estou aqui. O cansaço faz isso com você, o cansaço faz isso comigo. Às vezes a pessoa está falando algo com você e você está em outro lugar, a tua mente está em outro lugar, o teu corpo está ali querendo repouso. Às vezes eu vejo isso nos meus netos. O Liam, quando ele está cansado, ele apaga assim, desliga a chave, tchuc. Está olhando para você, de repente, está dentro aqui, dormiu. Fala, esse é o cansaço. Nós somos assim, nós temos nossos limites. Os nossos corpos nós temos os nossos limites aonde a gente quer chegar. Há o cansaço físico, também há o cansaço mental. Quantas vezes você está ali, você está sendo estressado, a tua mente está estressada com situações que você vive, estressada no trabalho, estressada na cobrança, no dia a dia, estressado em casa, estressado com os problemas, estressado com as ligações, com os problemas em família. É um que liga para você aqui, é você que tem que resolver. Não, se você não for, a coisa não vai. Se você não fizer isso, as coisas não acontecem, e você fala, tudo sou eu. Vai lá, conversa com fulano, porque fulano só ouve você, ciclano só escuta você, e aí você vai, e de repente você está ali totalmente estressado. É você que tem que negociar, é você que tem que ligar, é você que tem que mandar mensagem, é você que tem que responder o e-mail, é você que tem que fazer isso, e quando você vai ver, você também está estressado. Há o estressamento espiritual também. Você está ali e fala, pastor, eu estou estressado, pastor, eu vou deixar meu ministério, pastor, eu vou deixar a obra, pastor, as coisas, o estresse do corpo, o estresse mental, traz o estresse na vida espiritual, porque aí você fala, pastor, não tenho tempo para orar, não tenho tempo para ir na igreja, não tenho tempo para isso, às vezes quero ir para a igreja, o marido não deixa, quero ir para a igreja, a esposa que fala não vai hoje, quero ir para a igreja, o filho que está lá não sei aonde e tal, e as coisas começam a enrolar, e de repente, pastor, eu estou sem força para ir para a igreja, não consigo mais nem ir para a igreja. Não consigo mais nem orar. Pastor, eu não consigo nem mais ler a Bíblia. Nem ler a Bíblia. Irmão, você quer ficar cansado espiritual? É só você parar. É só você parar. Eu sempre falo assim, para de vir na igreja 2 domingos. 2 domingos. Para você vir para o terceiro, vai ter que ser com muita oração. Vai ser uma briga para você. Vai ser uma briga. Se você ficar 2 domingos sem vir para a igreja, para você vir no terceiro, às vezes tem uns irmãos que gostam de tirar 1 mês, 2 meses de férias, pode ter certeza, quando você volta, você fala, o problema não é mais nem as férias, o problema é voltar de novo para a igreja, porque eu vou chegar lá, os irmãos vão olhar torto para mim e falar, eita, tudo isso de férias? Eita, não sei o quê. Eu vou chegar lá, vai ter pessoas diferentes na igreja. Chega lá, a igreja vai estar diferente. Chega lá, as pessoas... até já sei. Chega lá, o pastor vai me cobrar e já começa a colocar um monte de coisa na cabeça. Aí a pessoa já aproveita, o inimigo já aproveita o agradável, o ambiente agradável, fala assim, não vai não. O corpo já aproveita e já fala, você está cansado, você não vai. Os problemas da vida já fala, você não vai não, vai resolver o teu problema. Os problemas lá fora do emprego também fala, não vai não, e você está cercado. Cercado de situações que vão te impedir. Cercado de situações, tudo a favor para que você desista, para que você não vá. Irmãos, existem mais situações para te parar
do que você encontrar momentos para você não vir, para você vir. E às vezes você fala, pastor, eu estou cansado. Nesses 26 anos de ministério pastoral, esse ano nós vamos fazer 26 anos de ministério pastoral como pastor, nós temos atendido muitas pessoas, nós temos já ouvido muitos casos de pessoas crentes, pessoas não crentes, pessoas que pregavam muito bem, pessoas que lecionavam, pessoas muito bem definidas no Evangelho, pessoas velhas que a gente fala, né? Você é crente velho, você é crente caduco, a gente fala, mas que chega e fala, pastor, eu estou cansado. A Bíblia diz que até os jovens se cansam. Todos nós cansamos. Mas a palavra de Deus diz, mas os que esperam no Senhor renovarão as tuas forças. Vou dizer de novo, mas os que esperam no Senhor renovarão as tuas forças. Você acha que nesses 26 anos de ministério pastoral, você acha que eu já não cansei? Eu comecei cedo, irmãos. Eu fui ungido a pastor com 20 e poucos anos. Eu assumi uma responsabilidade de igreja com 33 anos de idade. Eu estou quase no ministério de Jesus. Agora que caiu a ficha, né? Com 33 anos eu disse sim para Deus. E falou, não, nós vamos abrir a igreja. Com 33 anos. Muito jovem. Hoje eu tenho 57 anos. Errei muito. E como errei? Como você acha que jovem não erra? Erra, lógico que erra. Cansei muito. Mas não desisti. Durante todo esse tempo, tive muito desejo de parar, de largar tudo e falar, estou cansado. Quantas vezes a minha esposa também, estamos cansados, estamos exaustos. Mas há uma promessa de Deus, mas os que esperam no Senhor, Deus renova as tuas forças. Deus tem renovo para a tua vida nessa noite. Deus tem renovo para a tua vida nessa noite. E Deus, mais uma vez, o Senhor insiste em dizer para você, não pares, porque eu tenho promessa na tua vida. Mais uma vez, Deus insiste em dizer para você, jovem, eu tenho promessa na tua vida, não temas, eu te ajudo, eu sou contigo. Mas Deus, eu sou tão novo, Deus está te chamando, Deus te escolheu, Deus, eu sou tão novo, Deus te escolheu, não temas. Pode até questionar Deus, você tem todo o direito de questionar Deus. Moisés questionou, Jeremias questionou, Gideão questionou, um monte questionou. Eu questionei, e como eu questionei a Deus? Falei, Deus, eu não quero, é desse jeito. Deus falou, tá bom, tá feito. E eu estou aqui. Às vezes cansado, muito cansado, exausto, mas a minha esperança está em Deus. A tua esperança está em Deus. E é sobre isso que eu quero falar para você. E é sobre isso que Deus tem para as nossas vidas nessa noite. Alguns pontos importantes para que os nossos olhos espirituais estejam abertos. E quais são os efeitos do cansaço? Físico, mental e espiritual. Quais são os efeitos do cansaço? O cansaço tem sido a causa de muitas desistências. Muitas desistências da obra, muitas desistências de Deus. O cansaço tem sido a causa de muita desistência da vida. O cansaço tem sido a causa de muitas pessoas chegam e dizem, cansei de fazer o trabalho, cansei de trabalhar, cansei de estar nessa empresa, cansei de fazer e não ser reconhecido. O tanto que eu faço nessa empresa e nunca sou reconhecido, cansei, estou indo embora. E pede-se um grande funcionário, pede-se um grande colaborador, porque está ali, está cansado. O cansaço tem sido a causa de muitos casamentos serem destruídos.
Cansei de tentar. Pastor, cansei, não quero mais, não dá mais para ficar com esse homem. Pastor, cansei, não dá mais para ficar com essa mulher, não dá mais para estar dentro dessa casa. Cansei, é o cansaço. Cansaço tem sido a causa de destruir muitos casamentos, terminar muitos casamentos. O cansaço tem sido muitas causas de muitas pessoas desistirem na igreja, na obra. Cansei, pastor, cansei da igreja, cansei dos irmãos, não aguento mais, e enfim. Cansaço tem sido a causa de muitos pastores desistirem de ser pastor. Cansei de ser pastor, cansei, vou fechar a igreja. Não aguento mais lidar com o povo, não aguento mais lidar com a ingratidão, não aguento mais lidar com fala daqui, fala dali. Cansei. Tem sido a causa de muitos. Ele nos norteia, Ele está ali. E eu quero deixar 3 pontos importantes para você nessa noite. Em primeiro lugar, o cansaço não resolvido pode ter um final desagradável. Um cansaço não resolvido pode ter um final desagradável. Eu quero que você abra a palavra de Deus comigo lá em Gênesis, ou melhor, acompanhe aqui, tá? Se você quiser acompanhar aqui, ou abra lá em Gênesis capítulo 25. Nós vamos para um outro texto, esse primeiro tópico, eu quero trazer para você sobre esse texto, essa história que nós já conhecemos, de uma pessoa que estava muito cansada, e ele tomou uma decisão, cuidado com o cansaço, cuidado com a situação que você está vivendo, e as decisões que você está vivendo. Gênesis capítulo 25, 29, Gênesis 25, 29? O versículo 29, nós vamos falar de Esaú e Jacó. Olha o que diz aí a palavra de Deus. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava o quê? Irmão, vocês não estão cansados não, né? Então vamos lá de novo, e Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele? Cansado, é isso mesmo, cansado. Hoje eu estava cansado, né? A gente quando fica cansado, a gente fica meio rabugento, né? É um modo de falar, né? Chato, ela chato. Aí você tem que, vai pescar. Eu tenho um colega que é tão fácil você entender e você fazer literalmente isso. Aquele lá eu acho que ele nunca fica cansado. Porque ele fez um lago na frente da casa dele, literalmente na frente da casa dele. Tem um monte de peixe, colocou carpa lá e tudo mais. Então aquele lá nunca fica cansado. Porque ele pega a vara de pescar assim, o filho dele, a gente esteve lá esses dias, o filho dele pegava a vara de pescar assim, lançava assim, e pegava carpa e vinha e trazia assim, aqui pastor, carpa. Falava, não acredito. Aí voltava lá de novo, jogava carpa. Está cansado? Vai pescar. Né? Não é que a gente vê assim, está cansado, vai pescar. Hoje eu estava em casa, na hora do almoço, né? E, irmãos, eu estou cansado físico, né? E corre para lá e corre para cá, tal, né? E hoje eu cheguei em casa, estava na hora do almoço lá, vou contar um exemplo para vocês. E, de repente, comecei a conversar com a pastora, conversar com os meninos, tal. E aí a gente começou a falar algumas coisas assim entre nós, tal. E, de repente, eu falei uma coisa lá que a pastora falou, você já está cansado. Está rabugento, e não sei o quê, vai dormir. Aí eu entendi. Eu falei, realmente, estou cansado, vou dormir. Levantei, subi, dormi, 1 hora. Né? Foi das 2 às 3, né, Aline? Foi das 2 às 3, né? Eu falei, pai, vai dormir, você está cansado. A gente, quando está cansado, a gente fica ali, não sei o quê, então vai dormir. Fui dormir. Esaú, é a história dele. Esaú, a Bíblia está falando de Esaú
e o seu irmão, Jacó, né? Esaú era bom da caça. Esaú era bom naquilo que ele fazia, era aquele homem que cheirava a campo. Era Isaac amava Esaú porque, sabe, era aquele que chegava assim, um pai falava, ó, isso aqui é o meu filho, ó, isso aqui é o meu filho. Sabe o pai quando tem orgulho do filho? Sabe, né? Todo pai tem orgulho do filho, né? Todo pai. Chega assim, vai apresentar para o doutor, ó, isso aqui é meu filho, até engrossa assim a voz, ó, isso aqui é meu filho. É esse moção aí? É, isso é meu filho. Então Isaac era assim, ó, isso aqui é o meu filho, um homem do campo, gosta de caçar, e isso e tudo aquilo. Raquel, ela já gostava de Jacó. Jacó era o homem de casa, era o... Então, e Raquel já gostava mais de Jacó. Jacó ele já era mais ali do lado da mãe, era o rapazinho lá do escritório e tal. Mas a Bíblia diz que um dia, Esaú chegou em casa, depois de passar 24 horas lá na mata, tentando caçar alguma coisa, nada ele conseguiu, nada. Chegou em casa irado, porque, irmãos, quem é pescador sabe, quem é pescador e caçador, sai para pescar e chega em casa sem um peixe, aí ele fica virado, né? Ele falou, saí para pescar, não pesquei nada. E ele sai para caçar e chega em casa sem nada, aí ele fala, e agora? Porque aquilo ali é o alimento de casa, né? A pesca é o alimento do pescador, da família. A caça é o alimento do caçador. E ele chega ali cansado. E a Bíblia diz, e disse Esaú a Jacó, deixa-me, peço-te comer desse guisado vermelho, porque eu estou cansado. Por isso se chamou Edom. E então disse Jacó, vende-me a tua primogenitura. Olha só, Jacó chega cansado, Esaú chega cansado diante de Jacó. Passou o tempo todo querendo caçar e não caçou nada. Aí ele chega em casa, vê Jacó lá de boa, fazendo o quê? Cozinhando, tinha feito lá o seu guisado. Chegou, cheiro bom, tá bom, tá cheirando? E aí, Jacó, tudo bem? Tudo bem, é boa. E você? Estou cansado. Vende aí esse guisado para mim. Aí falou, você que sabe. Posso vender para você. Mas vamos fazer um negócio? Vamos. Jacó não era bobo. Jacó ele diz, ó, fala o seguinte, dá a tua primogenitura, eu te dou esse prato de guisado. Esaú já estava cansado. Esaú estava virado. Ele olha e fala, negócio feito. Esse prato de guisado é caro, hein, irmãos? Eu parei para pensar, ele é mais caro que o prato do Graal. Quem já comeu no Graal sabe muito bem. E ele falou para ele, ó, você me paga em suaves prestações. Paga em suaves prestações, não precisa pagar agora não, você não tem dinheiro, só me faz esse guisado aí, me dá esse guisado. Olha o versículo seguinte, que ele diz. Ele diz assim, e disse Esaú, eu estou cansado, ponto de morrer, para que serve a minha primogenitura? Olha o que o cansaço, ele provoca nas pessoas. O cansaço, ele superdimensiona o problema. O cansaço, ele vem com um peso diferente. Eu pergunto para você, você acha que Esaú ia morrer porque ele não pescou? Não deixou de caçar? Você acha que ele ia morrer naquela noite? Ia morrer? Não. Você acha que o cansaço de Esaú ia morrer, ia matar Esaú naquela noite? Não. Mas a frustração, o cansaço de Esaú fez com que ele enxergasse dessa forma. Fez com que ele agisse dessa forma, estou cansado, eu estou com mau pressentimento. Quem já teve esse mau pressentimento? Eu estou com mau pressentimento que dessa noite eu não passo. E você está vivo até hoje.
Eu não sei, estou com uma tremedeira, eu acho que eu vou morrer hoje. Eu acho que eu vou morrer hoje. E chama o marido, e chama o filho, e chama todo mundo. Eu não sei, eu estou com mau pressentimento, eu acho que eu vou morrer hoje. E aquilo não te matou. Você olhou para si, você superdimensionou aquilo, você olhou para aquela frustração, aquilo que você passou, aquilo que estava dentro de você, você superalimentou aquilo e falou, hoje eu vou morrer. Sabe o que ele fez? Ele olha para aquilo que Deus tinha colocado na mão dele. Deus deu a ele o direito da primogenitura. E ele desprezou aquilo que Deus tinha colocado nas mãos dele. Diga para quem está ao teu lado, não despreze o que Deus colocou nas tuas mãos. Não deixe o cansaço fazer com que você haja dessa forma. Não deixe que as frustrações que vêm na tua vida, seja ela física, seja ela emocional, seja ela mental, faça com que você despreze aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Pastor, não vou fazer mais, pastor, mas foi Deus que colocou. Pastor, não vou mais, foi Deus que te chamou. Pastor, mas não sei, foi Deus que te escolheu. Pastor, eu estou trabalhando das 22 às 22, estou cansado, mas foi Deus que te chamou e colocou nas tuas mãos. Não troque a tua primogenitura pela tua frustração ou pelo teu cansaço. Porque o preço pode ser muito alto. O preço pode ser muito alto. Não desvalorize. Quando a gente chega próximo, fala, mas eu estou glória, está bênção, está indo, e isso, e aquilo, e vai. Apenas basta uma coisa não dar certo. Basta uma caça não dar certo. Houveram alguns relatos na vida de Esaú que ele foi caçar e não deu certo? Não, o único relato. A única frustração da vida dele. Ele foi caçar e não deu certo. E de repente ele vem e joga tudo para o ar. Às vezes uma situação que você viveu lá no teu trabalho é o suficiente para você jogar tudo fora. Não quero saber mais dessa empresa, essa empresa não presta mais para mim. Mas não foi Deus que abriu a porta para você? Você não veio, não testemunhou? Deus não usou o profeta para falar para você, pastor, do jeito que o Senhor mostrou, aconteceu na minha vida. Basta uma coisa não dar certo, aí você já fala, isso mesmo, Deus não está mais, eu não vou fazer mais, e o negócio e tal, isso, e confundir tudo. Não despreze aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Deus te chamou, Deus te escolheu, Deus colocou nas tuas mãos, ainda que não dê certo, ainda que as coisas não estão caminhando como você deseja, espera no Senhor, mas os que esperam no Senhor renovarão as tuas forças. Deus nessa noite está renovando forças aqui nessa noite. Levanta a tua mão. Deus nessa noite está renovando forças aqui nessa noite. Em Deus está te levantando, Deus está abrindo os teus olhos espirituais. Não importa o que você tem passado, não importa a luta que você está vivendo, não importa a frustração, talvez você fala cansado, cansada, mas o Senhor está renovando as tuas forças nessa noite. Receba do Senhor, aplauda Ele bem forte em nome de Jesus. Oh glória! É tão interessante que a Bíblia conversa com a própria Bíblia. A Bíblia conversa com a própria Bíblia. Não adianta, às vezes a pessoa fala assim, mas isso aí está lá no Velho Testamento. O Velho Testamento é coisas da antiguidade e não sei o quê. Aí Jesus vem e faz a mesma coisa no Novo Testamento. Ele faz a mesma promessa. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus lida com a mesma situação. Lá no Velho Testamento está lá Esaú, homem habilidoso na caça, homem que conhecia tudo. Agora no Novo Testamento Jesus vai lidar com os homens também habilidosos. Você é bom? Bom de quê?
Eu sou bom de pesca, eu sou pescador. Eu cuido da minha família, a minha família é alimentada com isso. De mar eu conheço, de rede eu conheço, sei quando o mar está para peixe, sei a hora que eu tenho que ir para o mar, disso eu conheço, Jesus. Jesus diz, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. De homens. Jesus passa 3 anos e meio ensinando esses pescadores. E depois que Jesus é assunto aos céus, a Bíblia diz que um deles está cansado. E falou assim, quer saber de uma coisa? Eles já sepultaram o meu Jesus, ele já não está mais aqui com a gente. Quer saber de uma coisa? Eu vou pescar. Mas eu não vou pescar alma, eu vou pescar peixe. Eu vou pescar peixe. Diga para quem do teu lado, não faças aquilo que Deus não mandou você fazer. Mesmo que você tenha habilidade para isso. Não faça. Que não vai dar certo. Não, Deus mandou. Eu orei. Deus está no negócio. Não faça. Não, eu conheço. Eu já estudei bastante sobre isso. Pesquisei. Entrei na internet. Fiz isso. Tal. Vai dar certo. Não faça. Deus não mandou. Eu tenho experiência. Está lá Pedro. Está lá os discípulos. Eram pescadores. Deus o tinha chamado para serem pescadores de almas. Estavam com Cristo. De repente, Jesus é assunto. Pedro fala assim, quer saber de uma coisa? Eu vou voltar a pescar. Os outros discípulos falaram, não, nós vamos contigo. Nós vamos também, nós vamos pescar. E eles foram para o alto mar. Pegaram o barco, foram para o alto mar. Está lá em João, a Bíblia diz, está lá em João, capítulo acho que 22, uma coisa assim. E aí a Bíblia diz que eles passam a noite toda pescando. Olha, quem conhece. Está a noite toda em alto e joga a rede para lá, e joga a rede para cá, e joga a rede para lá, e joga a rede para cá. Ao amanhecer, eles estão todos frustrados, decepcionados. Não é porque você tem habilidade, não é porque você sabe que as coisas vão dar certo. Que as coisas vão dar certo. Às vezes vai dar errado. Não é porque às vezes você fala, pastor, eu estou na igreja, eu estou cantando, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, eu estou orando, eu isso, eu e aquilo. Não é porque você está na presença de Deus que as coisas vai dar tudo certo. Um dia pode ser um dia de frustração. Um dia você pode chegar na igreja e chegar, o pastor está lá num dia que não é um dia bom para ele, é um dia blue. E de repente o pastor falou uma coisa que você não queria ouvir aquilo. Falou, pronto, o pastor falou que eu não queria ouvir. Pronto, era só isso que eu precisava. Pronto, eu vou tomar minha decisão. Passa a noite toda, com toda habilidade. Joga para a direita. Joga à esquerda, não para a direita. Porque o pescador jogava sempre para a esquerda. Não à direita, porque atrapalhava ele lá por causa do maço e tal. Então todo pescador sempre jogava para a esquerda. E eles iam pescando a noite toda, jogava a rede, jogava ali. Não, vamos lá naquele lado lá, lembra? Lá a gente sabe que vai dar peixe. Vamos lá e passar a noite todinha. E eles não pegaram nada. Ao amanhecer, eles estavam o quê? Cansados. Ao amanhecer, eles estavam o quê? Exaustos. Irmão, brigar com o mar não é brincadeira, não. Irmão, brigar com o alto mar não é brincadeira, não. Passar no mar, quem já foi pescar em alto mar, tem pescador aqui, que é o Josué, né, Josué? Não é brincadeira não, ainda mais quando você pesca e é a onda para lá, é a onda para cá e você cansa e quem não conhece tem um mal-estar ainda, isso e aquilo tal. E aí você chega de manhã e você vê o dia amanhecendo, quem trabalha à noite sabe muito bem o que é o amanhecer do dia. Aí você fala, já passou a noite, meu Deus, já está clareando e nada eu pesquei. Que noite frustrada, às vezes o dia é frustrado. Isaú teve um dia frustrado, os discípulos tiveram uma noite frustrada. Às vezes o seu dia foi uma bênção. O marido chegou em casa, foi só o marido chegar em casa para frustrar a sua noite. Às vezes a tua noite foi uma bênção. A esposa levantou, não fez o café, foi suficiente para o seu dia ser um dia frustrado. Às vezes não dá certo. Às vezes as coisas não vão. Às vezes as coisas não caminham. Quem está entendendo o que Deus está falando aqui, diga amém.
De repente, eles estão lá desistindo já. Recolhe as redes, recolhe tudo, começa a lavar. Pastor, o que Deus está falando? Não desista. Ainda que venha a frustração, ainda que não está do jeito que você quer, não desista. Eu renovo as forças, eu faço diferente, aleluias, oh glória, oh aleluias. Aí o Senhor olha, eles estão lavando a rede, Pedro está lavando a rede, os discípulos estão lavando a rede, Jesus lá do alto. Deus sempre vai aonde você precisa. Deus sempre vai onde você precisa. Deus sempre mexe ali, na ferida. Na ferida. Sabe, às vezes a pessoa está chorando. Lágrimas de sangue, chorando, soluçando. Aí chega alguém, está tudo bem? Está tudo bem? A pessoa está até soluçando. O que a pessoa vai falar? Tá, tudo bem. Está tudo bem. Aí Jesus chega, olha aqueles homens, os discípulos lavando a rede. O que Jesus pergunta? Jesus fala o quê? Tem alguma coisa para comer? Eles estavam querendo o quê? Comer. Eles queriam o quê? Peixe. Ô irmãos, eu estou entendendo o seguinte, cuidado com a boca. Diga para quem está ao lado, cuidado com a boca. Cuidado com a boca lá. Isaú teve um problema com a boca, queria alguma coisa que comer. Agora os discípulos também estão com problema com a boca, está querendo alguma coisa comer. Ah, pastor, o que você está falando? Cuidado com as suas necessidades físicas. Cuidado. As nossas necessidades físicas, elas superdimensionam os nossos problemas. Superdimensiona. Quem é da área de administração, quem é da área da psicologia, sabe muito bem a teoria de Maslow. Lembra da pirâmide de Maslow lá? Ele fala que as maiores necessidades dos seres humanos são as necessidades fisiológicas, né? Tá lá embaixo da pirâmide lá. Nós precisamos, depois vem segurança, aí depois lá por último vem a satisfação, né? A nossa satisfação, né? Aquilo que eu quero ser, aonde eu quero alcançar. O que você vai ser daqui 5 anos? Ali está o ponto máximo da teoria de Maslow. Mas eu preciso comer, eu preciso dormir, eu preciso beber água. Então são as necessidades físicas. Isaú está ali na necessidade física. Os discípulos estão na necessidade física. Jesus chega na necessidade física e fala, tem alguma coisa para comer, filhinhos? Aí eles olham para Jesus, Pedro diz, Senhor, nós temos a noite toda, passamos a noite toda aqui. A gente já está lavando a rede, a gente já parou, a gente já desistiu. A gente vai para casa. Aí Jesus fala, não desista não. Volta para o mar de novo. Volta para o mar de novo. Ei, como assim? Pedro fala, Senhor, é sobre a tua palavra que eu vou, porque por mim eu não vou mais não. Por mim eu não vou insistir mais não. Eu não tenho condições nenhuma, nem física, nem mental, eu não tenho condições nenhuma. Mas se é o Senhor que está falando, eu vou. Aí Jesus fala assim, vai e lança a rede à direita do barco. Mas espera aí, a direita do barco? É a direita do barco. Não, mas eu conheço, eu sei, é a esquerda que tem que jogar por causa do maço, por causa disso, porque se vier, não, é a esquerda do barco, é a direita do barco. Jesus está lançando do barco. Aí eles vão e lançam à direita do barco. Uma única vez. Uma única palavra, uma única obediência foi suficiente para entrar a provisão de Deus sobre a vida dos discípulos. Pastor, o que Deus está esperando de mim? O que Deus espera de você? Deus dá uma única palavra para você nessa noite. Deus dá uma única palavra para você nessa noite. Deus dá uma única direção para você nessa noite. Deus abre os olhos espirituais nessa noite. E o Senhor está falando, lança mais uma vez, insista mais uma vez, volta lá mais uma vez.
Deus está falando, conversa novamente, fala novamente, não desista, porque eu tenho bênção na tua vida, eu tenho chamado para você, eu tenho prosperidade para você. A Bíblia diz que a rede veio lotada de peixes, o barco quase virou, o barco quase tombou, mas Deus sabe a quantidade certa, Deus tem a medida certa de bênção para a tua vida, de provisão para a tua vida, vai sobejar sobre a tua vida, nada vai se perder, nada vai se desperdiçar, porque Deus tem uma palavra de bênção para a tua vida. Apenas ouça e obedeça ao que Deus tem para você. Aleluias, glória a Deus. Quer viver milagre? Ou você quer ficar nessas frustrações aí? Quer viver o que Deus tem para você, ou você quer alimentar o corpo? O que o corpo está pedindo? Ou você quer alimentar a boca? Não, pastor, eu quero o que Deus está mandando dizer. Eu quero o que Deus está falando. Eu quero o renovo de Deus. Eu quero que esse cansaço saia por completo. Saia por completo. É Deus quem vai tirar isso. Eu quero que esse problema seja resolvido de uma vez. Deus vai resolver, Deus tem poder para isso. Basta você obedecer e ouvir a voz de Deus. Levanta sua mão e fala, Senhor, obrigado, porque a tua palavra ela é verdadeira, a tua palavra ela é eficaz sobre a minha vida. Aleluias, aplauda ao Senhor bem forte. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluias. Não permita que o cansaço te faça desprezar o que Deus te deu. Não despreze aquilo que Deus já preparou para você. Não despreze. Os discípulos poderiam muito bem ter desprezado. Não vamos não, gente. A gente já foi, não vou tentar de novo não. Mas ele diz, sobre a tua palavra, eu vou mais uma vez. Sobre a tua palavra, eu vou insistir mais uma vez. A segunda lição que esse texto nos fala, que Deus quer renovar as nossas forças. Quando o cansaço for maior que a missão, busque a Deus. Quando o cansaço for maior que a missão, busque a Deus. Há um texto na Bíblia, nós já vamos encerrar, mas eu quero passar esse segundo ponto para você, que está lá no livro de 1 Samuel, capítulo 30. 1 Samuel, capítulo 30. Quero compartilhar com você. Os filisteus, eles eram um dos maiores inimigos do povo de Israel. Quem era? Os filisteus. Eram um dos maiores inimigos do povo de Israel. Davi, o rei Davi, chegou um tempo na vida dele, que Davi ele estava quase que sozinho. E ele começou a pegar uns homens, tudo cheio de problema, endividado, e isso e aquilo, e Davi começou a montar um exército desses homens, dessas famílias. Treinou, e esses homens tornaram homens de guerra de Davi. 600 homens. E teve um tempo que Davi, ele foi ajudar os inimigos, ele se aliou com os inimigos dele. Isso está lá em 1 Samuel, capítulo 27, você vai ler a Bíblia, você vai estudar isso. E ele foi lá e ele ficou mais de um ano lá, 1 ano e 4 meses lá, ficou lutando com os exércitos filisteus. Ora, se eles eram inimigos de Israel, o que Davi estava fazendo lá? O rei, naquela época dos filisteus, ele ficou ali. O nome daquele rei era Aquis, se eu não me engano, Aquis. Ele no começo ele ficou assim, sei lá, será que esse Davi ele está com a gente ou ele está fazendo uma emboscada contra nós?
Enfim, ele acabou ficando lá 1 ano e meio. A tecnologia dos filisteus era maior. Na época, os israelitas estavam com metais, e os filisteus já estavam com os armamentos de ferro. E ele foi aprendendo a lidar, foi crescendo, enfim, ficou 1 ano e meio lá lutando. E os sacerdotes que faziam parte também desse rei, eles desconfiavam de Davi, mas o rei confiava, o rei acreditava, falou, não, Davi ele está com a gente, Davi vai brigar com a gente. Depois de 1 ano e meio que Davi estava lá com essas pessoas, a Bíblia diz que Davi, ele volta para a sua casa. Ele volta lá para o seu lar, porque ele tinha deixado as suas mulheres lá, as suas 2 mulheres, tinha os homens que estavam com ele, tinham deixado a sua família, e ele volta, e ele depois de 1 ano e 4 meses, ele volta para Jerusalém. E quando ele volta para Jerusalém, o que acontece? Ele chega lá, não tem mais cidade, a cidade estava devastada, as casas, os muros tinham quebrado tudo. E os homens que estavam com Davi agora olham para Davi e falam, cadê as nossas famílias? Cadê a cidade? Você já pensou, você vai para um lugar, vai fazer uma viagem, e quando você volta não tem mais casa? Passou a máquina, o trator e acabou com aquela vila? Aí você fala, eu moro na Vila Sintra. Aí você chega lá e não tem mais nada, chega lá, está tudo no chão. Aí você fala, eu moro no Mirage. Chega lá no Mirage, está tudo no chão. E foi isso que aconteceu com Davi. Quando Davi chega, aqueles homens, eles olham para Davi, inclusive Davi fala, meu Deus, acabei com tudo. Acabou com as minhas famílias, os meus filhos. Aqueles homens que estavam lá, a Bíblia diz que eles ficaram furiosos com Davi, porque nós estávamos lá no exército dos filisteus, lutando com eles, as nossas famílias foram destruídas, e é culpa sua, Davi. Agora nós vamos apedrejar Davi, nós vamos matar Davi. E esse texto é um texto que fala como Davi se impôs naquela situação, como Davi conseguiu sair dessa situação. Lá em 1 Samuel diz, sucedeu, pois, que chegando Davi e seus homens ao 3º dia, olha aí, 3º dia, Davi teve que caminhar 3 dias para chegar na cidade. Davi estava o quê? Cansado. E a Bíblia diz, lá no 3º dia, a Ziclag, já os amalequitas tinham invadido o sul, a Ziclag, olha lá, o segundo império que era contra os israelitas eram os amalequitas. Eles entraram na cidade de Davi, destruíram a cidade de Ziclag, e a Bíblia diz, e tinham ferido a Ziclag, tinham queimado a fogo, e tinham levado cativo as mulheres, e todos os que estavam nela, tanto pequenos como grandes, ninguém, porém, mataram. Olha, não mataram ninguém, mas levaram cativo. Tão somente os levaram consigo, e foram o seu caminho. E Davi e os seus homens chegaram à cidade, e eis que estava queimada a fogo. Suas mulheres, seus filhos, suas filhas, tinham sido levados cativo. E então Davi e o povo que se achava com eles, alçaram a sua voz, choraram, até que neles não houvesse forças para chorar. Alguém aqui já chorou até não ter mais força? Alguém aqui já chegou nessa situação? Chorou até não ter mais força? Olha aqui Davi. Olha aqui os homens que estavam com Davi. A Bíblia diz que naquele momento, Davi e o povo que estava com eles começaram a gritar, eles se desesperaram. Irmãos, tem situações da nossa vida que a gente se desespera. Tem situação da nossa vida que a gente fala, não pode, isso não pode acontecer. A gente grita, a gente fala, não pode, não, isso não pode, isso não podia acontecer, e você não aceita, e você não sei o que e tal, e você grita. É isso que Davi está vivendo, essa situação que Davi está vivendo.
E aí a Bíblia diz que só tem choro, 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 choro. Até não encontrar mais, não é mais lágrima, até não encontrar mais força para chorar. Eu acho que lágrima já não tinha mais. Ele não tinha mais força. Sabe aquela situação que começa a doer a alma? Dói a alma, dói a alma. Sabe, se você dá um soluço, dói tudo aqui por dentro. Se você dá um soluço, dói tudo por dentro. Então aí já começa, essa dor começa a transpassar para a alma. Começa a transpassar para a alma. A Bíblia diz que neste momento, continua dizendo, as suas 2 mulheres foram levadas, pode passar, e diz assim, e Davi muito se angustiou, porque faltava-lhe apedrejá-lo. As pessoas começaram a querer apedrejá-lo. Lá na frente, nós vamos ver que, vai para o versículo de número 8, diz assim, qual a posição de Davi naquela situação? Davi consultou ao Senhor dizendo, perseguirei eu essa tropa, alcançá-la-ei, e disse, persegue-a, porque de certo alcançarás e tu libertarás. Irmão, chegou o momento que Davi teve que parar de chorar. Chegou o momento que Davi teve que tomar uma decisão. A tua situação tem um momento que você tem que agir. A luta que você está passando, a frustração que você está passando na vida, na tua casa, na tua família, tem um momento que você tem que parar. Agora é ação, agora é ação. E como que eu vou agir? O que eu vou fazer, pastor? O que eu vou fazer? Quando o cansaço for maior que a missão, busque a Deus. Fala para quem do teu lado, é hora de buscar a Deus. Está difícil? Está muito difícil? Não tem outra coisa, é hora de buscar a Deus. Olha o que diz o versículo de número 17, olha o que diz, continua aí, 17, vamos para o versículo 17, a Bíblia diz ali, ó, Davi consultou ao Senhor, falou, Senhor, eu vou atrás? Deus falou, vai Davi, eu estou com você. Eu estou com você. Não faça nada sem consultar a Deus. Não tome uma decisão sequer na tua vida sem antes consultar a Deus. Pastor, eu vou sair daquela empresa. Consultou a Deus? Senhor, é para sair mesmo? Senhor, é para fazer mesmo? Não, amanhã eu vou conversar. Consultou a Deus? É amanhã que você vai conversar com teu filho? É amanhã que você vai chamar ele na mesa? Você consultou a Deus antes? Pastor, amanhã eu vou consultar, eu vou falar com meu marido. É amanhã, você orou, você pediu um sinal para Deus. Senhor, dá um sinal que o Senhor está comigo. Porque senão não vai dar certo. Senão vai dar confusão, senão vai dar contenda, senão vai sair um virado para o outro lado e as coisas não vai dar certo. Senhor, me dá um sinal, eu quero que o Senhor esteja comigo. Versículo 17. E feriu, depois que Davi consultou a Deus, Deus falou, vai que eu sou com você, vou te dar vitória. Versículo 17, e feriu Davi desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte. Nenhum deles escapou, senão os 400 moços que montados sobre os camelos fugiram. Quantos homens Davi tinha? 600 homens, sim ou não? 600 homens de guerra. Quando Davi consultou ao Senhor, a Bíblia diz que eles estavam tão cansados, 3 dias viajando, chegou no meio do caminho, 200 deles não conseguiram ir para a luta, 200 deles, só 400 chegaram. Aí o que Davi fez? Vocês não vão conseguir chegar com a gente mesmo? Fica aqui, cuida das nossas coisas, cuida dos nossos bens, vão aliviar os nossos pesos, mas nós vamos lá buscar a nossa família, nós vamos buscar os nossos filhos, nós vamos buscar os nosso esposo. Se você tiver que buscar, Deus está falando, vai buscar que Deus é com você. Vai buscar, Deus está falando, vai buscar tua filha, vai buscar teu marido, vai buscar tua esposa, vai buscar que Deus é com você. Pastor, está pesado, tira o peso, Deus vai aliviar o peso. Aqueles 200 homens estavam cansados, 3 dias. Temos que entender, não estava conseguindo mais, o peso, o cansaço físico.
Davi falou, fica aí, nós vamos lá. E a Bíblia diz que eles foram, lutaram o dia todo, até o crepúsculo. E a Bíblia diz que nenhum deles escapou, matou a todos. Arrancou tudo que eles tinham, trouxe a riqueza. Davi voltou mais rico, porque cada guerra que tinha, que você vencia, você ganhava todos os bens que eles tinham, dos reis. Trouxe tudo dos amalequitas, e veio com aquele peso. A Bíblia diz que quando chega no meio do caminho, quem que eles encontram? Os 200, que estavam lá cansados. É o terceiro e último ponto que eu quero passar para você. O segundo ponto, quando o cansaço for maior que a missão, busca a Deus. Davi buscou a Deus, Deus respondeu, Deus deu vitória. Busca a Deus, Deus vai te dar vitória. Deus vai te dar vitória. No terceiro ponto, o terceiro e último ponto, a Bíblia diz assim, eu quero dizer para você assim, graça é para quem não merece. Vou falar de novo. A graça é para quem não merece. Não merece. Por isso que a Bíblia diz que a salvação é pela graça. Não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. Ninguém se glorie. Quantos homens tinham ficado para trás? 200. E quando ele chega no meio do caminho, quando eles estão chegando lá no finalzinho, o versículo 20, 21 e 22, diz assim, também tomou Davi todas as ovelhas, vacas, levavam adiante do gado, e este é o despojo de Davi, vamos lá, e diz assim, chegando Davi aos 200 homens, que descansados, que cansados estavam, eles estavam o quê? Cansados, não puderam seguir a Davi, e que deixaram ficar no ribeiro de Besar, esses saíram ao encontro do Davi e do povo que com ele viam, e chegando-se Davi com o povo, o saudou em paz. Davi foi lá, lutou, Davi foi lá, ganhou o despojo. Davi com os 400 homens foi lá e ganhou a guerra. Davi está vindo com tudo, trazendo de volta a família, trazendo os despojos, trazendo as riquezas. Não falei que Deus era conosco, não falei que a gente ia vencer, vamos. De repente ele encontra quem? Os 200 que não foram. Eles saem correndo, Davi, oh Davi, oh Davi, oh Davi. Os que foram guerrear, olham para os 200 e falam, deixa isso daí, eles não foram com a gente guerrear. Deixa esses covardes aí, eles não foram com a gente, eles não merecem. Eles não merecem. Sabe quando você vai apresentar o seu TCC? E tem um grupo que você vai apresentar? Sempre tem aquele que não ajuda, sempre tem aquela que não faz nada, sempre tem aquela que não participa da reunião e não sei o quê, e chega na hora de apresentar e ganhar a nota, aí você fala, não, fulano para mim não merece, porque não fez nada no grupo. Sabe quando você tem um trabalho em grupo, sempre tem aquele chupinho, que tal, e você paga o preço e ninguém faz, chega lá, não, fulano não merece. É assim, nós somos assim. Graça é para quem não merece. Jesus pagou um preço por nós, que nós não merecíamos. Jesus morreu na cruz por nós, mas nós não merecíamos. Não havia nada de bom em nós. Somos pecadores. Mas Ele se entregou por mim e por você, e deu a vida por nós. A Bíblia diz que Davi olha para aqueles 200 homens, e eles o saúdam em paz. Davi recebe aqueles homens. E Davi fala, não vamos fazer isso com eles. Afinal de contas, eles guardaram as nossas mochilas. Afinal de contas, eles não tinham realmente força para chegar com a gente. Eles não conseguiam lutar. Afinal de contas, eles aliviaram as nossas cargas. E nós cansamos menos para chegar lá. Agora é momento de graça. Agora é momento de compaixão.
E Deus está falando isso comigo e com você. Coloca-se de pé. Quantas vezes você tem tratado as pessoas desse jeito? Não, pastor, quando eu mais precisei dele, ele virou as costas para mim. Mas agora ele está precisando de você. Não, pastor, quando eu mais precisei dela, ela virou as costas para mim. Deus está falando, mas agora ela está precisando de você. Perdoa. Não leves em conta. Não leves em conta. Não, pastor, agora está lá estirada na cama lá. Agora é graça, agora é misericórdia. Ama. Ama. Não, agora precisa do meu favor. Não interessa. Ama. Ama. Uma vez chegou uma pessoa aqui e falou assim, pastor, meu marido, eu sou casado há tantos anos. E toda vez que eu ia para a igreja, meu marido me maltratava. Toda vez que eu ia para a igreja, ele me falava palavras para mim. E eu sofria mentalmente, eu sofria várias violências. E meu marido era um homem muito ruim, pastor. E eu era ir para a igreja, ele falava, lá vai você para a igreja de novo, e não sei o quê, e isso, aquilo. E eu sempre fiquei ali firme, E chegou um tempo, pastor, que o meu marido, ele sofreu um AVC. E ele não consegue fazer movimento, não consegue fazer nada. Ele só consegue falar. Ele só ouve e fala. Eu tenho que levar ele para dar banho, eu coloco ele na cama. E hoje ele chega para mim e ele pede perdão. Ele fala, você me perdoa. Porque todas as vezes que você foi na igreja, eu sempre impedi. Eu sempre fui um empecilho na tua vida. Eu sempre fui uma pedra de tropeço. Nunca deixei você servir a Deus como você deveria servir. E hoje eu estou aqui nessa cama, hoje eu estou vivendo nessa situação. Eu olhei para aquela irmã e eu falei, irmã, sabe o que a senhora tem que fazer? A senhora precisa perdoar o seu marido. E perdoar de verdade. Esquecer todo o mal que ele fez para a senhora. Tudo aquilo que ele falou da senhora, enfim. Você vai lá para ficar com o pastor, você vai lá para dar dinheiro para a igreja, você vai lá para fazer isso. As piores coisas que você imagina, ele falava para ela. E eu falei para ela, enquanto a senhora estiver alimentando isso, todas as vezes que a senhora encontrar alguém, a senhora vai estar trazendo um mal para a senhora. Libera o perdão sobre a vida dele, cuida dele, e coloca ele nos caminhos do Senhor, e que Deus tenha misericórdia da vida dele. Davi, ele olha e ele diz, nós vamos carregar esses 200 homens conosco de novo. Nós não vamos apontar o dedo, nós não vamos acusar, eles estavam cansados também. Talvez Deus está falando para você, talvez você tenha que perdoar o teu pai, que muito tempo, às vezes fez um mal para você lá atrás. Talvez você tenha que perdoar a tua mãe. Talvez você tenha que perdoar o teu marido. Talvez você tenha que perdoar a tua esposa. Graça é para quem não merece. Jesus não nos perdoou. Jesus nos perdoou. Pagou o preço por nós. Deu a sua vida por nós. E nós não merecíamos. Quando nós olhamos para esse texto, quando nós olhamos para esse cansaço, nós temos que olhar para Deus. O cansaço não pode te parar. O cansaço não pode tirar a primogenitura. Deus te escolheu, Deus te colocou, Deus te chamou pelo nome. E você não vai trocar por um prato de guisado, você não vai trocar por uma situação, você não vai trocar por um falatório. Você está firme. Fala, pastor, eu estou firmado em Deus, eu olho para o Senhor. Ele é autor e consumador da fé. Foi Ele que morreu por mim, foi Ele quem me chamou. Quero que você neste momento curva a tua cabeça, feche os teus olhos. Que essa palavra fique no teu coração, que essa palavra fique na tua alma, no teu entendimento. O cansaço não vai te parar, as frustrações não vão te parar, mas você vai continuar firmado em Deus, porque firmado nas promessas do Senhor, porque os que esperam no Senhor, as suas forças já estão renovadas em Deus, já estão renovadas no Senhor.